Jesus. Vamos sentar? Nossa devocional dessa manhã vai ser ministrada pelo nosso irmão Henrique. Por favor, meu irmão, vamos ouvir da palavra do Senhor nesse momento. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Agora sim. Eu não sei se vocês perceberam ou têm percebido. Ultimamente a palavra de Deus tem sido atacada de muitas formas. Você não precisa procurar muito na internet para encontrar pessoas influentes que dedicam suas vidas para atacar a palavra de Deus. Muitos descrentes e outros, infelizmente, influentes no mundo cristão, usam a sua audiência e a sua influência para sorrateiramente atacar a autoridade, a suficiência e a inerrância das Escrituras. Porém, irmãos, isso não é novo, não é de agora, né? Desde o Éden, a palavra de Deus tem sido questionada, atacada e alterada segundo a conveniência de quem a ouve. Foi assim que Satanás enganou Eva, questionando uma ordem direta dada por Deus a ela e a Adão. E isso acontece por quase toda a história bíblica. Nesse sentido, irmãos, o Salmo 119 é um dos textos mais belos das Escrituras no que diz respeito à defesa do que é a palavra de Deus. E não é só isso, né? O Salmo 119 também, literariamente, é um dos escritos mais belos que nós temos hoje, considerando todos os escritos. Eu não sei se você sabe, mas o Salmo 119 é composto por 22 estrofes, cada uma delas com 8 linhas, e cada uma dessas 8 linhas começam com uma letra do alfabeto hebraico. Depois tentem em casa compor 8 linhas, começando com a letra A, e cada uma dessas 8 linhas tem que ter uma exaltação à palavra de Deus, sem repeti-las. É literariamente muito difícil. O salmista, nós não sabemos quem foi, mas ele investe quase todo o capítulo nesse sentido, no sentido de defender o que Deus disse, ou seja, da palavra dele. Mas não é só isso. Nesse capítulo a gente encontra diversas lições práticas para o nosso dia a dia, de como nós nos devemos comportar diante da palavra de Deus. Para isso eu separei um trecho dessas 22 estrofes para a gente meditar hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 119, do verso 9 até o verso 16. Eu vou ler aqui. Os irmãos podem acompanhar. Verso 9 diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante de Ti para aprender um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para que possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente eu queria dedicar algum tempo aqui com algumas lições práticas desses versos que nós lemos. A primeira delas está no verso 9. E diz assim: a palavra de Deus é a chave para uma vida de santidade. Uma vida de pureza, irmãos, e santidade diante de Deus requer de nós obediência à palavra de Deus. Não existe outra referência moral que não seja a palavra de Deus. E nas muitas áreas da nossa vida, guardar o nosso coração puro requer de nós a observância moral do que Deus estabeleceu na palavra dele. Isso não está fundamentado único e exclusivamente na palavra dele, mas na própria natureza do Deus santo, que não suporta o pecado. Onde há obediência à palavra, irmãos, a impureza não está presente, são excludentes. Então você pode pensar aí nas muitas áreas da sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela nos relacionamentos que você tem. A palavra de Deus é a chave para uma vida de santidade e de pureza diante de Deus. O segundo item que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é do verso 10, e é: a observância da palavra de Deus requer de nós dedicação completa. Eu gosto muito de uma frase do teólogo holandês Abraham Kuyper, que diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Irmãos, dedicar o coração para o salmista implica entregar a Deus e submeter a nossa vida completamente à palavra de Deus. Não existe forma de segmentarmos assuntos e áreas de nossas vidas, e isso requer de nós um anseio pleno pela palavra de Deus e, consequentemente, pelo próprio Deus. Desejar e ansiar Deus de todo o coração requer de nós uma disposição ativa diária. Não é algo que é passivo, mas é uma disposição ativa em todos os nossos afazeres. A todo momento devemos ansiar e submeter a nossa vida à palavra de Deus. Quanto mais eu anseio por Deus, mais perto eu fico do padrão estabelecido por Deus por meio da sua palavra. E essa é a segunda lição desse texto. A terceira lição diz respeito à ferramenta que Deus nos dá na luta contra o pecado. E esse provavelmente é o versículo que nós mais conhecemos desse trecho. O versículo 11. Aquilo que nos separa de Deus, irmãos, que é o pecado, não pode ser combatido sem Deus. Nada neste mundo tem real eficácia na luta contra o pecado como a sua própria palavra. Por quê? Porque é por meio dela que Deus se revela a nós de forma propositiva. A Bíblia não é um livro de autoajuda, não é um código moral que nós estabelecemos como sociedade, não é uma lei que foi sancionada. A palavra de Deus é a ferramenta que Deus nos deu na luta contra o pecado. Desprezar isso, irmãos, inevitavelmente nos levará a um caminho de dor e separação de Deus.
Verdades elementares da palavra de Deus deveriam estar constantemente presentes na nossa mente para nos auxiliar na luta contra o pecado. E a ferramenta que o Espírito vai utilizar nesses momentos de tentação, com certeza será a palavra de Deus guardada na nossa mente. Quarto ensinamento, verso 12. A palavra de Deus é palavra de Deus e não está sujeita a alteração, questionamentos ou interpretação livre do nosso coração. O próprio Deus é o responsável por ela. Devemos nos aproximar dela de forma humilde. E esse eu acho que talvez seja o maior erro dos pregadores desse nosso tempo. Se aproximam da palavra de Deus de forma altiva e arrogante. E aquele que se aproxima da palavra de Deus tem que ser alguém ensinável. Precisa ter, acima de tudo, humildade em reconhecer a sua fragilidade e a sua falta de conhecimento. Quando nos aproximamos da palavra de Deus com altivez, ou achando que sabemos tudo, no mínimo, perdemos a oportunidade de sermos ensinados e muitas vezes a lemos e interpretamos como nosso coração pecaminoso deseja. Imagina alguém que precisa tomar uma decisão importante, daquelas que sua vida depende disso. Agora, imagina essa pessoa que precisa tomar essa decisão importante, buscando ajuda ou respostas que possam lhe auxiliar a tomar essa decisão correta. Agora, imagine alguém que se propôs a ajudar essa pessoa, dizendo para ela: olha, eu não sei bem qual é a verdade. Existem diversas perspectivas, existem diversos caminhos, existem diversas verdades. Você pode simplesmente escolher a sua. Terrível, né? Irmãos, Deus não nos deixou à deriva. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar aqui nessa terra. O que Ele deseja de nós é que nós sejamos pessoas ensináveis, humildes a ponto de reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer que em Deus encontramos a verdade plena e final. Devemos ser gratos a Deus pela provisão dele a nós por meio da sua palavra. Quinto ensinamento, verso 13. A palavra de Deus não é um livro secreto escrito para ser lido, estudado e então silenciosamente ser guardado por quem tem acesso. Irmãos, originalmente a palavra de Deus foi escrita em línguas muito comuns à sua época, tanto o hebraico quanto o grego. Para quê? Para que todos que pudessem ter acesso pudessem entendê-la. E aquele que lê, estuda, tem a obrigação de compartilhar. A palavra de Deus, ela deve ser pregada intensamente, não só de maneira formal, como fazemos aqui hoje, mas também no nosso dia a dia. A cada situação, dificuldade, decisão que devemos tomar, devemos nos lembrar dela e comunicá-la a outras pessoas ou até mesmo a nós. Irmãos, estamos aqui em uma progressão. Se você deseja comunicar a palavra de Deus a você mesmo e a outras pessoas, isso requer de você e de nós que nós pratiquemos as verdades anteriores. E esse é o quinto ensinamento. Sexto, verso 14. A palavra de Deus deve ter proeminência na vida do cristão. O privilégio que nós temos de termos os olhos desvendados, como o Brian pregou recentemente aqui, traz também uma responsabilidade a nós.
somos integralmente responsáveis pelo lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida. O salmista nos diz que o prazer e a alegria dele estão na palavra de Deus, mais do que nas coisas e prazeres terrenos. Deus é um Deus que exige adoração única e exclusiva. E você sabe bem que muitos são os objetos de adoração ao nosso redor. Mas quando nos dedicamos à palavra de Deus, não há lugar para ídolos terrenos. Amar a Deus acima de todas as coisas inclui considerar atentamente o que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra. E o último ensinamento, os versos 15 e 16. A palavra de Deus exige de nós dedicação mental e intelectual ativa. Devemos, irmãos, nos aproximar da palavra de Deus com a disposição mental e intelectual correta. Quando nós temos um desafio, seja ele profissional, acadêmico, e precisamos estudar alguma coisa afinco, geralmente dedicamos horas estudando aquele assunto específico para um fim específico. Fazemos isso rotineiramente com muitas coisas. Um médico, por exemplo, que quer se dedicar à cardiologia vai passar horas e horas, dias e dias lendo livros, artigos, estudos e praticando a sua profissão. E essa deveria ser a disposição que nós, todas as vezes que nos aproximamos das Escrituras. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência natural, pecaminosa, de não tratar com devido respeito e dedicação o que Deus nos revelou. Mas o que o salmista está nos dizendo e nos ensinando é que devemos dedicar nosso intelecto da maneira correta, no estudo e na memorização da palavra de Deus. Isso inclui, se você, por exemplo, tem dificuldade em conhecer a língua que ela está escrita, o português, isso inclui, por exemplo, estudar o português. Se você tem uma dificuldade de visão, isso inclui, por exemplo, você aprender Braille ou ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o que for preciso de nós, seja mentalmente ou intelectualmente, para que nos aproximemos da palavra de Deus de forma correta e dedicada, isso deveria ser uma disposição nossa também. Finalizando, irmãos, o salmista não tinha a completa revelação que nós temos acesso hoje. A palavra de Deus para ele eram alguns livros, mas ainda assim, o desejo dele pela palavra era de uma intensidade única. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esses versos, o sentimento que eu tenho é de vergonha. Porque a intensidade que o salmista emprega nesse trecho é muito grande. Algumas perguntas para nós refletirmos. Queremos ser servos de Deus fiéis e puros? Se sim, precisamos considerar atentamente o que Deus tem a nos dizer. Você quer ser relevante e influente para Deus? Seja alguém comprometido com a palavra, como o salmista desejava ser. Irmãos, o que Deus quer nos ensinar é que sejamos homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. E este salmo nos ensina não só a amar a palavra de Deus, mas também a amar o próprio Deus. Este salmo nos ensina a sermos leais a Deus por meio da lealdade à palavra dele. Irmãos, que o nosso caminho
o nosso caminhar com Deus, por meio da palavra dele, seja intenso, como o próprio Deus nos ensina nestes versos. Amém? Feche seus olhos. Queria ler alguns versos para você, enquanto nós meditamos nisso que nós ouvimos. Sua palavra é boa, é sempre fiel. Vale mais que o ouro, é o deleite do meu coração. A sua palavra dá vida a todos os que ouvem e obedecem. A sua palavra dura para sempre. A sua palavra é verdadeira e nunca muda. Ela formou a terra e ainda a sustenta. Sua palavra nos defende, dando refúgio e força. Sua palavra dura para sempre. Sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sua palavra é minha esperança, minha alegria e a minha canção. A tua palavra transforma, eleva os humildes, repreende os orgulhosos, protege os pobres. Sua palavra discerne a mente e o espírito de todos. Sua palavra é mais do que apenas letras e páginas. É vida, é amor e é liberdade. Sua palavra é mais do que apenas sabedoria. Seus tesouros são infinitos, sempre é suficiente. Sua palavra é mais do que apenas histórias antigas. É a verdade, o caminho e a história de amor. Sua palavra é mais do que apenas soprar o pó. É teu filho como homem, vindo habitar aqui conosco. Sua palavra dura para sempre. Sua palavra é lâmpada para os meus pés. Sua palavra é luz para o meu caminho. Sua palavra é minha esperança, a minha alegria e a minha canção. Amém?